O pessoal tá entrando aí na live. E aí, Ju, tudo bom, Ju? Meu- Oi, Ju, tudo bem? O pessoal tá entrando aí, um pouquinho pra começar o pessoal a entrar. Eu tô bem, filha. Eu tenho uma lâmpada aqui, mas não ficou legal não. Ficou melhor assim, sem a lâmpada. Pronto, ficou melhor assim. Aguardando você aí, Débora, entrar. É isso. Boa noite, Boa noite, tudo bom? tudo. Tá aí o Cerrado Rural, tô vendo aqui que já entrou. O Kenko, Sueli. Um abraço para esse pessoal maravilhoso que está aí entrando. E a gente espera um Boa pouquinho para o noite, pessoal chegar pessoas. mais Sejam gente. bem-vindas. É, Ju, eu sei, eu lembro de você, a Ju aí do Senar. Estamos aqui nos organizando, Ju, tentando se adaptar às questões virtuais, porque você sabe que a gente nunca ligou muito para isso, né? Fazia só o necessário e agora são novos tempos. Temos que nos adequar, né? E aí, vamos começar? Vamos começando, falando, e aí o pessoal vai entrando, né? E vai Uhum. vendo e vai se interessando pelo assunto, né? Para quem está aí na live, hoje essa live ela vem falar de um assunto assim muito importante, tanto para nós que é artesão, como também para os escritores, né? Qual é a importância, né, do artesanato na literatura, né? Como isso é visto dentro da literatura? E para falar sobre isso, né, eu convidei a nossa convidada aí, a Débora Carvalho, que é Boa noite. escritora e autora, né? Eu sou só autor, mas ela é escritora e autora. E ela veio para falar um pouco disso para nós e também para falar do livro dela, que tem tudo a ver, né? Que é um livro que fala várias coisas. Ela vai falar muito melhor, né, do livro dela. Mas enfim, ela convidei ela para falar, né? E aí a gente que tem algumas perguntas também, se vocês tiverem perguntas, vocês vão fazendo e ela vai respondendo, porque no caso é ela que é a convidada, né? E vocês fazem as perguntas para ela. Eu acho isso muito interessante para que as pessoas entendam, né, essa relação, como isso acontece. Né? Então, a bola está com você aí, Débora. Eu vou perguntar para você e você vai respondendo, mas se apresente para o Opa! seu público, fale aí o seu Instagram, tá entendendo? Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Débora Carvalho, filha de Valdemar Cardoso Carvalho e Teodorica Souza Carvalho. Sou brasiliense e moro aqui em Novo Gama também, onde o João mora. E eu e o João de Fibra somos amigos há 20 anos. E eu sempre fui apaixonado pelo trabalho dele, e ele agora se apaixonou pelo meu. Essa razão da gente estar junto essa noite, onde eu vou falar um pouco da minha obra, o meu romance, que foi lançado agora em fevereiro, dia 29 de fevereiro de 2020, foi o ano bissexto. E o João de Fibra, ele foi o leitor, né? Ele fez a leitura do prólogo do meu livro nessa noite de lançamento, foi o meu convidado especial. E o meu romance, ele trata de uma tríplice aliança entre a filosofia, a religião e a ciência, que, englobando tudo, se trata da razão
do ser humano, né? Essa tríplice aliança. E o nome do meu romance é Leondine, a Rainha Mestiça, tá? Um romance que eu estou gradativamente levando para vários lugares do Brasil ainda, né? Diferente do meu amigo João, que já está levando o produto dele para vários cantos do mundo. Um dia eu chego lá, João. Sim. Débora, eu tenho algumas perguntas para te fazer, né? Dentro desse contexto, desse teu livro, né? Eu queria saber com você como você vê o artesanato ligado à literatura. Certo. Bem, João, eu vejo da seguinte forma: eu uso a minha arte escrevendo, né? Sim, Você já tem a sua arte diferente da minha. Você escreve, mas de maneira diferente. Você escreve com as mãos. Você expõe todos os sentimentos que você tem de dentro para fora com suas mãos, né? E eu já exponho os meus sentimentos escrevendo. E esse é o elo que existe entre a literatura e o artesanato, que se engloba na cultura. muito bom. Como originou a ideia de ser uma escritora? Bem, João, isso aconteceu quando um dia eu observava que eu já estava passando dos limites de tanto que eu gostava de ler. Eu lia tanto, 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 que aí eu parei para pensar, gente, como é interessante as literaturas, as leituras que eu faço. Por essa razão, eu acho que eu vou criar um livro também. E eu tinha uma escolha, uma ideia de só querer livros românticos, que eu achava muito interessante, livros místicos, como Zíbia Gasparetto, Paulo Coelho. Eu admiro muito esses escritores e eu embasei o meu livro dentro da ideia deles. Assim surgiu a minha ideia de ser uma escritora. Sim. Um abraço aí para a Alda, que entrou agora, para Nilva Rodrigues, lá de Lagoa do Baúzinho. A Alda é de Goiânia, mas a Nilva é lá de Lagoa do Baúzinho. São alunas minhas. A Nilva é minha aluna, a Alda é minha colega, Oi, companheira aqui na Nilva, boa cozinha. noite. Seja bem-vinda. Pois é. Aí, assim, outra pergunta também que é bem interessante. Como você fez para seguir passo a passo de como escrever um livro? Quando eu faço essa pergunta, pessoal, aí da live, é justamente porque eu tenho vontade de escrever, mas eu não sei escrever. Então é bom a gente pegar e ouvir a Débora falar como esse processo acontece dentro da gente. Verdade, a gente tem que ter um processo mesmo. Primeiro, como eu falei para você, eu gostava muito de ler, isso é importante. Para ser um escritor, você tem que ler muito, vários gêneros, para que você possa entender a ideia de cada texto, né, de cada contexto. Eu fiz uma entrevista também com vários leitores. Eu procurei várias pessoas que liam muito, eu observava e chegava neles e falava assim: vem cá, se você fosse ler um livro interessante, o que mais que você gostaria que tivesse nesse livro? Aí uns falavam assim: ai, Débora, eu gosto de sexo. Outros falavam assim: ai, Débora, eu gosto de comida. Ai, Débora, eu gosto de um romance bem forte. Ah, eu gosto de espiritismo. Ah, eu gosto de misticismo. Então, eu fui juntando todas as ideias através dessa pesquisa e resolvi criar um livro onde tinha tudo aglomerado e sintetizei tudo num livro só. Um abraço aí para o Érico Budin, que acaba de entrar também, um designer também, é um dos seguidores, uma pessoa maravilhosa. Um abraço, Érico. Boa noite, Eric. Outra questão que eu queria te perguntar. Fale-me do lançamento do seu livro, né? Não, na verdade não é essa. Quanto tempo durou a criação desse livro que você lançou? Na verdade, João, para eu lançar ele, demorou um pouquinho. Demorou 11 anos. Não que eu demorei para escrever ele em 11 anos, mas Sim. foi porque eu comecei ele em 2009, terminei ele em 2011 e fiquei sempre corrigindo ele assim que eu podia. E eu fui atrás de patrocinadores, porque eu não tinha dinheiro para lançar um livro. Para lançar um livro é muito caro para nós, Sim. né, que somos funcionários, servidores públicos autônomos. Então eu fui procurar ajuda no Ministério da Agricultura,
entrei em vários programas da Petrobras, pedi ajuda para os governantes locais e não consegui êxito de ninguém durante esse tempo todo. E ficava eufórica, meu Deus, eu queria tanto que as pessoas lessem o que eu escrevi, eu queria tanto lançar esse livro. Aí eu conversei com meu esposo, ele falou assim, Débora, vamos fazer o seguinte, para de ficar correndo atrás de coisas que a gente não vai conseguir. Vamos fazer assim, vamos juntar dinheiro. Então eu fui juntando dinheiro devagarinho, devagarinho, e o tempo foi passando. Aí eu comecei a fazer pesquisas e encontrei uma editora maravilhosa que falou: Não, Débora, eu vou lançar o seu livro por um valor X, um valor até bom, mínimo. Então foi só um milheiro, 1.000 tiragens, e eu consegui fazer nessas tiragens em cima de uma capa muito bem escolhida, que é a Leondine. E assim aconteceu o nascimento de Leondine, a Rainha Mestiça, e logo, logo, eu não esperei muito, já quis lançá-lo imediatamente, porque a espera já era muito grande. O filho tem o tempo de nascer, né, Débora? Exatamente. Esse filho foi É, demorado, viu? por que escolher a literatura romântica? Uhum. Eu escolhi porque as pessoas, elas gostam muito de romancismo. Não aquele romance bobo, de revistas pequenas, mas um romance forte. Por isso que quando eu falo assim, filosofia, religião e ciência, quando fala em romance, torna-se um romance muito forte. Um romance onde, além da razão, existe a especulação de religiões, né? E o porquê da ciência no meio disso tudo, né? Então, eu escolhi um romance, porque eu tinha também amigas aqui, como você conhece, Marlete Magalhães, Dona Maria da Glória. A Marlete, ela é uma poetisa, a Glória é uma cronista, e eu falei, eu vou agora entrar nesse ramo, mas como romancista. Então, eu só vou escrever romances, tá? Combina muito comigo e do meu jeito de ser. E eu sei que as pessoas gostam de um romance. Nossa, que maravilha, Débora. É, é o seu primeiro livro. Está pensando em lançar outro livro? João, eu já estou no processo do segundo livro. Oh, E que ele já bem. está muito bem, já está no meio. Olha, eu já estou indo muito bem, estou no processo do segundo. E eu faço planos que eu não vou demorar tanto para lançar um novo livro, viu? Pode se preparar que já está no forno. Nossa, que beleza, que coisa boa. No dias de hoje, com a tecnologia, você acha que as pessoas têm interesse por livros impressos? Olha, eu acho. Antes, só responder aqui para a Gleiciane Martins, né? Que Sim, ela sim, está sim. vendo, que ela tá achando que quando a gente corre atrás dos nossos sonhos, é verdade, Gleiciane, quando a gente corre atrás dos nossos sonhos, tudo fica diferente. E eu corri atrás dos meus sonhos e realizei. Tudo é possível, tá? E voltando à sua pergunta, João, você Sim. fala se hoje as pessoas têm interesse por livros impressos, né? Tem sim, João. Muitas pessoas, bons leitores, eles gostam de ter o livro impresso, aquele da mão, aquele de cabeceira, aquele que está autografado pelo autor, que você sabe quem é o autor. Aquele livro que você bota na sua cabeceira, que você vai ler sempre. Quando você bem quiser, você abre, você lê, você marca com um marca-texto e você guarda para sempre. Um dia você tira lá daquele local e você sabe que é seu. É um livro seu, você pode carregar para onde você quiser. O interesse é grande. Eu mesmo gosto muito de ter alguns livros na cabeceira, né? De vez em quando dar uma folheada, ler. E a gente não consegue ler tudo assim. Há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, né? Quanto mais grosso o livro, melhor para mim. Eu achava ótimo ler. Então, eu pegava a Bíblia, para você ter noção, a Bíblia eu já li ela 3 vezes, né? Ainda pretendo Uhum. ler uma vez antes de partir desse mundo, né? Eu acho que é muito interessante a gente ter isso como uma válvula de escape também para esse estresse do dia a dia, né? Às vezes você está estressado, chega em casa e dá uma lida ali, lê 2 páginas, 3 páginas, né?
Isso eu acho que vale muito, né? Para que a gente se sinta um pouco melhor, né? Em- Como você domina o interesse por livros em e-books? Ah, ótima pergunta. Opa, peraí, Marlene de Uruana. Olá, Marlene, minha cunhada, um beijo para você, seja bem-vinda aqui na nossa live, tá? João, os e-books, olha só, quando eu falei do livro impresso e dos e-books, foi um casamento interessante, uma boa pergunta que você me fez, uma atrás da outra. Sim, Vou voltar à sua pergunta anterior e vou juntar ela com essa posterior. Veja bem, ótimo, ótimo. Os e-books é interessante também, que você leva para qualquer lugar. Onde? No bolso, né? Através dos celulares, dos iPhones, então, dos notebooks. Mas presta bem atenção. Não vou me Hum, desfazer dos e-books, eles são maravilhosos. Mas olha a diferença do e-book para o livro impresso. sim, O e-book, se você estiver dentro de um metrô, de um ônibus, lendo o seu livro num tablet, num sim. celular, e entrar um ladrão, ele vai levar o Hum. seu celular e o seu livro vai junto, não é verdade? Nossa, verdade. E se você estiver com um livro, vamos supor, você está lendo Leondine, é possível que o ladrão também vai tomar ele de você, porque é um romance da Débora, né? Mas a maioria dessas pessoas que roubam, eles não têm cultura e nem interesse por leitura, eles não vão roubar o livro de você. Suponhamos Sim, que você esteja numa banheira lendo no seu celular e ele cai dentro da banheira. Você não sim, tem mais como recuperar. Mas o livro sim, você pode secar com um secador, certo? sim, E o livro você pode sentir o cheiro dele. Você sim, pode ter o autógrafo do seu amigo que fez para você. Você pode guardar com você para sempre. E quando você menos quiser, você pode olhar, ler, sentir, tocar, tá? Não me sim, desfazendo dos e-books, mas há uma grande diferença. E se a luz acabar, você vai ficar sem leitura, certo? Você sim, depende da sim. internet para poder ter acesso aos e-books. E com o livro impresso, não, você tem ele o tempo todo do seu lado. Há uma grande diferença, sim. Nossa, que bom, né? Um abraço aí para Marlene Silva, né, Silveira. Uma outra questão também que eu queria saber com você, de onde surgiu o tema Leondine, a rainha mestiça? Conta um pouquinho dessa história. Como a gente tem tempo, você pode avançar, assim, avançar não, você pode contar mais detalhadamente essa história que eu já ouvi ela várias vezes, achei interessante, mas nosso público precisa de ter um conhecimento mais extenso sobre isso. Então, a Tá gente tem tempo, certo. pode falar à vontade aí. A voz é sua. Oba, vou falar mesmo. E olha que eu falo demais. Todo escritor fala muito, tá? Opa, deixa eu mandar um beijo para a Vânia Holanda, para Rejane Alves, Rani Velasquez, Júlio César, Dora e Cida Carvalho. Um Um abraço beijo, aí, pessoal. Cida. Bem, gente, Leondine, esse nome surgiu de uma grande mulher que eu tive o prazer de conhecer há anos atrás, a minha avó. Mas ela se chamava Leondina Celestina. E para Hum, inglesar, eu quis botar Leondine Celestine, é o nome da minha personagem. hum, E Leondine, ela surgiu da seguinte forma: eu hum. criei a história sintetizando, não posso falar muito, porque você tem que ler ainda, viu, pessoal? Que tá aí, o João já leu. E quem não leu ainda vai ter esse interesse, tá? Sim, Conta a história de uma moça linda, esguia, morena, mestiça, de cabelos bem compridos, filha adotiva de um casal, ou seja, ela é filha de uma família bem abastarda. E a Leondine, ela se apaixona pelo professor dela de filosofia, que é o Elias, e esse amor é um amor um pouco inconstante, até que Elias adoece e ela se preocupa muito com isso. Depois, Leondine, ela sente sempre alguns sintomas dentro de casa, ela sempre tem problemas de dores de cabeça. Um dia ela é pega por uma aneurisma cerebral e ela fica em coma presa nessa aneurisma e ela se reporta de um tempo interessante que é de 2009, que é o tempo que o livro está acontecendo,
né? Ela sai de um tempo contemporâneo e vai para a Idade Média durante um sono. E quando chega na Idade Média, ela se depara numa cidade de Gales, né? Que é Bangor, onde ela está no castelo em Bangor. E aí é uma trama super interessante, onde você vai firmar vários conhecimentos e várias pesquisas feitas por vários leitores que eu fiz, onde entrelaça misticismo, comida afrodisíaca, fases lunares, a ciência em si, uma história interessante sobre escravocratas, sobre Santa Heresia, sobre entusiasmos, religiões de diferentes casos. Eu não consigo denegrir nenhuma religião, é uma forma bem fechada mesmo, quando eu falo em religiões. E acontece um romance lindo, interessante, cheio de casos que você vai entrar até em risos. E eu deixo também um grande dicionário sobre ervas, onde vocês vão poder manipular vários tipos de comidas interessantes e afrodisíacas também. E olha que elas já foram bem testadas e são maravilhosas. Os meus leitores estão amando, estão cozinhando. Gente, olha, é fenomenal. Leondina Sério? vai A partir sacudir da, os lei... corações aí. a partir da leitura Com do livro, a pessoa consegue fazer a receita e fazer a comida? Olha, dentro do livro tem um lindo dicionário de ervas, de mariscos, de carnes, onde você pode cruzar receitas interessantíssimas e ver os resultados incríveis que ela fornece. Ah, então, nós não estamos falando só do artesanato e a literatura, né? Mas a culinária também, né? Uma culinária bem avançada e maravilhosa, e que todo mundo gosta, tá? Todo mundo Nossa, adora, tá? Realmente, maravilhoso. eu deixo esse dicionário como um grande presente para os leitores. Nossa, que beleza. É, devido a essa pandemia, Débora, como é que você está fazendo para vender seus livros? A gente sabe que estamos numa situação muito complicada, né? Eu também, como artesão, tenho visto isso, tenho passado por isso, e a gente tem que se adequar, mas tá difícil. A gente até pensa que assim, o que se passa, a mídia passa, é que é um novo normal, né, entre aspas, mas a gente não vê nada de normal. Na verdade, tudo está normal para a gente, né, que está acostumado com aquele mundo que a gente é, fazia a venda pessoal, né? Então, tudo hoje Aham. online. E como você vê essa pandemia, não só para. Primeiro, eu peguei essa pergunta e vou dividir em duas. Primeiro, vamos falar sobre essa pandemia, como você vê essa pandemia, para nós artistas, né, que somos a classe que foi mais prejudicada com isso, porque para nós, nós entramos juntos nisso, mas provavelmente seremos os últimos a voltar ao, né, novo normal. Como será isso assim? Como você vê isso, né, como escritora, né, com o seu livro aí que precisa ser vendido? Como que você vê essa questão da pandemia, não só para mim e para você, mas para toda a categoria que se fala que é cultura, né, de toda a cultura do Brasil. Como você vê isso? Olha, João, foi muito difícil, porque fomos todos pegos de surpresa, né? O mundo foi pego de surpresa por essa situação. Como você sabe, eu tinha acabado de lançar o meu livro no dia 29 de fevereiro, né, de 2020 agora, e Sim. eu consegui aglomerar 408 pessoas nesse lançamento. Passando-se 3 dias, tudo se fechou na cidade, sabe? O mundo parou e eu falei assim, meu Deus, como o Senhor foi fiel comigo de deixar eu pelo menos lançar o meu livro. Mas como é que eu vou fazer agora para vender? Naquela noite, muitas pessoas, né, que estiveram lá presente ficaram de comprar depois, outras compraram na hora. E eu peguei e fiquei pensando, eu não vou vender todos os livros numa noite só. Então, eu preciso saber de uma forma de vender. Então, eu fiz um Mercado Livre, que as pessoas estão comprando pelo Mercado Livre, mas não de maneira assim constante. Muito poucas pessoas têm um pouco de medo também no mercado.
E aí, o que que aconteceu? Eu falei, gente, eu preciso propagar o meu livro nas redes sociais, porque eu preciso vender. O interesse de um escritor é vender, porque eu realizei o meu sonho pessoal, mas não realizei o meu sonho financeiro. E a vida de um Sim, escritor é igual de um artesão. A gente vive da arte que a gente faz, né? A gente quer sim, que as pessoas tenham acesso ao que nós criamos com amor, com carinho. E a gente quer que sim, as pessoas lembrem-se da gente quando ela toca naquilo que a gente criou e elas imaginam o estado de natureza que a gente estava enquanto fazíamos o nosso trabalho. Então, o que que eu sim. pensei? Eu vou colocar nas redes sociais e eu coloco, às vezes as pessoas entram em contato, Débora, olha, eu vou querer o seu livro. Às vezes, quando eu saio de casa, as pessoas me ligam, ou vem na minha casa. E hoje é difícil para a gente sair, eu vou, mas do lado de fora, eu chamo as pessoas e eu autografo do lado de fora, na rua mesmo, meu livro, né? E aí, o que que eu fiz também? Eu me inscrevi no Memorial TJDF, onde vários Sim. escritores e pintores se inscrevem, né, para fazer também lançamentos. Então, eu, incrédula, né, porque as coisas para a gente é muito difícil, eu me inscrevi no TJDF e no meio de 300 inscritos, eu fiquei em primeiro lugar como escritora revelação de 2020. Eu quase morri de susto. Eu não sabia, porque a banca que leram o meu livro, eles amaram a minha história e eles falaram que realmente é um livro incrível e eles me convidaram para que eu possa fazer um outro lançamento lá em Brasília, no Espaço Desembargadora Lila Pimenta. E o meu livro já está numa vitrine lá no memorial, né? Que vai ficar para sempre nessa vitrine. E quando o mundo passar por lá, vai estar lá meu livro maravilhoso, Leondine, a Rainha Mestiça. Isso para mim foi uma coisa que valeu a pena o momento certo de esperar, porque quando Deus fala para a gente esperar, nós temos que ter o tempo dele. E eu não estava entendendo por quê o tempo dele. O tempo dele era esse, que eu ia ganhar esse presente, né? Dessa banca do TJDF de aceitar, de escolher o meu livro como um dos primeiros a serem futuramente lançado quando acabar essa pandemia. E você vai estar lá novamente com a gente, fazendo parte desse sonho de lançar para o mundo. E eu peço muito a Deus que o mundo esteja presente para conhecer Leondine de perto. Nossa, que história, hein? Mandar um abraço aí para Rejane Macedo, Alves Macedo, lá de Goiânia. É, Rejane foi, sim, a infância que foi criada aqui na região junto comigo, né, quando a gente chegou em 76. Débora, a gente sabe que uma obra, isso quando eu falo de uma obra, eu falo tanto do meu artesanato como de qualquer uma obra que envolve sentimento, né? Mas a obra não pode só envolver o sentimento, ela tem que ter conteúdo, né? Isso tem que ser palpável, né? Seja do ponto de vista das mãos ou do cérebro, a gente tem que sentir isso, né? E quando a gente faz essa obra que a gente cria, a gente tem muitas coisas. Eu, por exemplo, tenho essa mandala que está aqui atrás de mim, por exemplo, que eu fiz, não está aparecendo toda, mas ela tem ela fala, né, abrange vários conteúdos, mas um dos que ela abrangeu foi a questão da pandemia, porque ela foi feita nesse processo de pandemia, em que eu comecei a criar essas coisas, mas muito preocupado com a pandemia. Então, ela chama-se A Curva, essa mandala, porque o desenho que tem nela vai se elevando até formar uma linda borboleta, mas ela é chamada de curva, essa obra. No seu caso, né, quais os temas abrangentes no conteúdo de sua obra? Bem, os temas, como eu falei para você anteriormente, João, os temas bem abrangentes mesmo, eu falei para você, é a religião, né? A filosofia e a Sim, ciência, e elas se ramificam, né? Com as fases lunares, muito interessante dentro do meu livro. Elas se ramificam com a parte da cultura escravocrata e também com as comidas afrodisíacas, como eu falei para você, e num todo se ramifica com um legado de contextos que para muita gente hoje é chamado de
as pessoas têm o costume de achar que não deixa de ser algo desapropriado, não é muito legal para ser lido. Então eu pensei, gente, olha, vamos quebrar esse procedimento de pensar que alguma coisa não pode ser lida, é proibida de se ler. Então eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar assim. Eu sou corajosa, vou colocar de uma maneira bem abrangente, que vai valer da cultura intelectual de cada leitor. E cada leitor, quando ele olha um livro e ele inicia, e ele quer terminar, ele tem uma cultura intelectual para entender que tabus têm que ser preservados dentro da história e dos contextos. É Sim. como se fosse um nó. Os tabus é como se fosse um nó dentro de uma arte, né, do artesanato. Sempre tem que ter um nó, não tem? Não tem que ter sempre uma emenda? Então, alguns Sim, assuntos sim. eles são dados como mitos, né, dentro da literatura, e é a mesma coisa como você precisa, às vezes, fazer um nó para dar continuidade na sua obra. E eu preciso, às vezes, utilizar o mito para dar continuidade, o mito, não os tabus, para dar continuidade na minha obra. Sim. Como você explica, Débora, a sua obra em duas épocas, né? As pessoas, hoje nós vivemos numa época, né, pegando em que a gente se vê numa segunda época, né? Há pouco tempo atrás a gente vivia num mundo totalmente diferente de hoje, e hoje a gente está numa situação de pandemia e a gente temos que mudar nossos conceitos, temos que mudar tantas coisas, né? E a gente vê que na sua obra isso já fala disso, né? De uma pessoa viver em duas épocas, né? E a gente pensa que iremos voltar para a época que foi, mas que a gente sabe que nunca vai ser o Pois mesmo, é. né? Então, assim, dentro do seu Nossa, trabalho, como você explica isso? realmente, João, é um subterfúgio para o momento, se realmente todos pudessem passar pela situação que Leondine passou dentro do livro, porque ela está num tempo, né, contemporâneo, né, nos dias de hoje, Sim. e ela vai para uma época medieval, depois ela volta de novo para o tempo contemporâneo. Seria bom se a gente pudesse fazer isso agora, né? Dar uma fugidinha, depois voltar de novo, ver se as coisas melhoraram. Isso é muito bom. E olha que quando ela Nossa, volta, as coisas já estão bem melhores, né? Realmente, eu acho que é o momento que as pessoas precisam fazer essa viagem também nessa pandemia dentro do romance Leondine. Porque ela, ela começa, né, no ano de 2009, e após ela entrar em coma, ela se reporta para o ano de 1300, né? Em Bangu, em nossa, Cidade de Gales, onde ela vive um lindo romance, um amor maravilhoso, e depois ela se reporta novamente ao ano de 2009, onde as coisas já estão bem arrumadas e resolvidas. Que seria nossa, interessante, né? Se isso pudesse muito acontecer com a gente legal. hoje nesse momento, né? Igual parar o mundo para a gente descer e entrar numa nave e depois a gente voltar numa arca e saber se as coisas já mudaram, se o mundo já melhorou, se já sarou, né? Com certeza. Débora, temos uma pergunta, mas eu queria que essa pergunta, por exemplo, a gente falasse disso. A gente esteve junto alguns dias atrás. Você esteve aqui no meu ateliê e me solicitou para que eu lhe ensinasse a fazer um mensageiro dos ventos, né? E eu lhe ensinei esse mensageiro e ao mesmo tempo que eu lhe ensinava, você parece que foi transformando todo aquele trabalho que eu estava te ensinando numa lição de vida. E eu queria que você contasse para as pessoas como foi isso. Gente, foi incrível. Olha, escritores ele tem uma visão do artesanato bem mais amplo, tá? É sério, quando a gente escreve e a gente vê um objeto maravilhoso, construído, um estado de natureza do, do, do artesão João de Fibra, eu peguei e falei para ele assim, João, eu tenho um monte de conchinhas do mar e o meu sonho é fazer um mensageiro do vento, mas feito por mim. Eu só quero que você me dê o pontapé inicial. E eu fui para a casa do João de Fibra, e chegando lá de máscara, é claro, Sim, e eu falei para ele, eu queria que você me ajudasse a fazer um mensageiro.
Eu quero entrar no ramo do artesanato também, igual você entrou no ramo da literatura quando você leu para mim o meu prólogo, você entrou na minha vida. Eu quero entrar na sua. Eu quero conhecer sua arte aqui de perto. Eu quero fazer alguma coisa. Capim dourado ainda não dou conta, não. Mas eu quero que você me ensine algumas coisas em relação a nós. Como é que eu faço um mensageiro do vento? E ele pegou rapidinho um cipó, fez um círculo para mim e deu umas fitas de fio encerado e falou para mim assim, ó, tu vai amarrando agora, fio por fio, e faz sozinha. Só vou te ensinar uma vez. Ele me ensinou uma vez, eu fui fazendo, ele olhando, falando tá bom, tá ruim. Aí quando chegou a hora de botar as conchas, eu descobri algo incrível, sabe? Que me reportou para esse mundo literário. Vou mostrar para vocês na íntegra, tá? Vou mostrar agora para vocês como ficou meu mensageiro e vou falar o que foi que eu achei incrível. Só um pouquinho, tá? Vou virar a câmera para vocês verem. Peraí, João. Ok. Olha só o mensageiro do vento. Vamos subir aqui para o pessoal ver mais em cima. Olha o que eu criei sozinha com a ajuda do João de Fibra. Olha só, gente, que coisa linda. E o mais interessante, olha só o que ele me ensinou. Vou até mostrar aqui para vocês. Olha só. Ele me disse o seguinte: quando ele dava os primeiros pontos, das miçangas, ele falou para mim assim, ó: você vai dar um ponto que essa miçanga ela vai poder se mexer e sair do lugar. Olha só, ela pode se mexer e ir para qualquer lugar. E eu entendi. Mas quando você for amarrar a concha, você vai ter que dar 2 nós e ela não pode mais sair. Portanto, você não pode mais errar, porque se você errar, não tem mais jeito que a concha não sai mais. Mas as contas, elas podem se mover o tempo que você quiser, olha só. Elas se movem, tá vendo? Mas a concha não pode se mover. E aí, o que que eu imaginei? Eu pensei o seguinte: gente, as contas pequenas que podem se mover para todos os lados, eu pensei nas nossas vidas. Quando a gente faz algo e se arrepende, você pode voltar atrás, certo? Você pode mover para qualquer lugar a conta e você pode voltar para trás. Mas quando você faz algo que você tem certeza se é aquilo que você quer fazer, você vai precisar dar 2 nós, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. Assim, a vida tem a ver com essa arte. E eu achei muito incrível e vou levar para o meu dia a dia. Vou levar essa história, essa ideia para o meu próximo livro. E todas as vezes que eu olho o meu mensageiro, eu lembro desse momento muito interessante com o meu amigo João de Fibra, e que realmente o artesanato, ele se reporta para a nossa vida de uma maneira muito interessante. Tem história, tem contexto, tem condições de você olhar para dentro de si, dentro da arte. Isso é muito interessante. Nossa. Eu choquei quando você me falou isso, porque eu nunca tinha olhado por esse prisma, né? Mas a vida é assim, a gente. As pessoas sempre falam assim, se, se te der a vida te der um limão, faz uma limonada. Eu já Uma falo em limonada. fazer uma laranjada, sabe? Porque Uma limonada suíça. uma limonada suíça, porque a gente está sempre aprendendo com tudo. Eu também aprendo muito com a natureza. Quando eu vou também na mata, ou que eu vou, né, visitar os lugares, eu aprendo muito essa coisa que está imprimido nas obras, nas peças, na natureza, em tudo. E a gente acaba trazendo isso um pouco para a vida da gente, sabe? E dentro dessa questão ainda, numa parte do livro que eu percebi, que você cita alguns cosméticos artesanais, são criações suas? Não, João, alguma coisa não são criações minhas, como sabão, né? Tem um sabão de erva de alecrim que aparece no livro, que ele é feito pelas escravas com cinzas, né? Não são criações minhas, né? E quem conhece também essa arte, né, dos cosméticos, né, sabe que alguns sabões, né, da antiguidade eram feitos com cinzas, né? E eu entro, sim, numa parte que a minha personagem precisava ir para uma festa no castelo,
e ela usava um vestido verde e as joias verdes que combinavam com os olhos dela. Mas ela queria uma sombra, uma maquiagem na tonalidade verde. E aí as escravas que tinham no castelo ofereciam as pinturas que as fidalgas davam para elas de presente, né, quando elas prestavam um serviço. Hum. Então, elas falaram que não tinha aquela cor que a senhorinha queria. Então, ela pegou e pensou assim. Aí foi a minha ideia, né? Eu pensei, gente, eu vou brincar um pouco com as cores primárias. Espera aí. Peguei minha personagem e falei assim. Ela falou para as escravas do castelo: olha, vocês me tragam anil, pasta de anil, que é azul, né? Me traga açafrão em pó e banha de carneiro. E ela fez uma mistura do anil com a banha de carneiro e o açafrão e gerou-se dentro das cores primárias a cor secundária, que é a cor verde. Então ela criou uma Nossa. sombra e passou nos olhos e ficou super interessante as escravas entenderem como que ela conseguiu fazer aquilo, porque ela é uma mulher do nosso tempo, né, de um tempo contemporâneo, ela tem esse conhecimento. E as escravas ficaram assim interessadas no que estava acontecendo e sem entender como que aquela mulher conseguiu aquela ideia fora do normal de transformar a mágica, de juntar duas cores e criar uma outra. Para elas aquilo era mágica, né? Então essa ideia foi minha, foi bem interessante também. E eu falo também de perfumes aromatizantes, né, que eles usavam na época, também oriundo de algumas ervas como o hortelã, como a canela, o cravo, o alecrim, que eram os produtos que a minha personagem gostava muito de usar, que eram os óleos também aromatizados, que eu cito também dentro do livro. É bem interessante, viu? É, realmente. Um abraço aí para Val aí, de Brasília, tá? Que tá aí na expectativa. E um abraço também É para mesmo. Cris, para Zoraine, né? Porcelana. É isso aí, Pessoal João. tudo aí Para a escutou. Jane, ó, João. Olha, João, a Vânia Holanda, a Rejane Isso, Alves. Olha aqui isso. o Rani Velasquez, Júlio César, Um Dora, abraço Cida para todo mundo. Carvalho, a Ângelo, Raimundo, Isley, Milena, Zoraine, a Cris e a Marlene. Oi, gente, que bom. Bem-vindo à nossa live. Tá entrando aí a Rosa. Um abraço, Rosa. Sempre seja bem-vinda à nossa live. Oi, Rosa. Beijo. Nessa última questão que você respondeu, eu achei muito interessante isso. Até porque às vezes eu me sinto um pouco esse místico, né? Eu acho que só É, em a gente trabalhar com elementos da natureza, né, a da gente já é natureza. místico em si, né? A gente já tem uma Exatamente. misticidade, já tem um respeito pelos elementos da natureza. E eu convivi muito com pessoas que eram raizeiros, pessoas que faziam sabões, né, com gordura de porco, com banha disso, banha daquilo, e até de cinza. Esse dia eu estava falando para minha cunhada que queria fazer um sabão de cinza, estava juntando cinza, vou fazer um sabão de cinza. Porque, na verdade, fala de sabão de cinza, mas a gente faz um processo com a cinza que tira a adequada, que chama, que seria a soda cáustica de hoje, das cinzas, né, para fazer o Exatamente. sabor. E eu achei isso muito interessante, coisa que o pessoal de hoje não tem muito esse conhecimento, porque hoje tudo vem pronto, né? Então, assim, de uma certa forma, eu acho que a gente também não deve perder, não deve deixar perder isso. Isso você deixa bem claro no seu livro, e as pessoas que lerem talvez vai ter a curiosidade de saber, né, como fazer isso, né? Então, ainda existe pessoas ainda que trabalham com esse sentido de extrativismo das coisas e a produção também, né? Isso é muito legal, né? Você, minha amiga, como Débora Carvalho, espera o que você espera do futuro como escritora no nosso país, né, e talvez no mundo, não sei qual o seu olhar sobre isso. O que você espera? Primeiro, João, eu espero que as pessoas sintam o interesse e a necessidade pela leitura. E é através do trabalho, do projeto que eu já faço aqui na cidade, um projeto literário, onde eu vou nas escolas e apresento o meu livro para os alunos do ensino fundamental 2, né, que é um público melhor para ler, e do médio, do ensino médio, eu incentivo eles
a fazerem leituras, fichas literárias, dentro das obras literárias que a escola oferece. E eu estou com um projeto agora onde os alunos, eles trabalham como coautores. A gente pega uma turma inteira, o professor, ele cuida de escolher o gênero textual para trabalhar, eles escolhem sempre a narrativa, e aí o professor coloca o computador dentro da sala de aula, e o aluno trabalha no Word, ele começa, o professor dá o tema e ele desenvolve um pouco do tema, ele tem a quantidade certa de lauda, onde ele tem que parar, e aí entra outro aluno, lê o que ele escreveu e dá continuidade na ideia dele, e assim em diante os outros alunos vão criando aquela história do jeito que eles querem, mas quem escreveu primeiro já não tem acesso, o último que vai ter acesso a tudo que eles escrevem. De repente, eles fazem um livro em coautoria com a turma inteira, e aí Nossa, a escola, com a verba do PDDE, ela vai simplesmente encadernar esse livro e nós vamos fazer o lançamento desses livros em coautoria. Isso é um projeto que eu estou fazendo para que as pessoas tenham esse incentivo de ler o livro que eles fazem, que os filhos fazem. E se não tivermos os leitores, não precisa ser assíduo, mas tem que ser pessoas que têm interesse de ler o que o nosso coração sente, o que as nossas ideias apresentam, né? Um tema de um livro é muito interessante, é chamativo. Por isso que eu fiz questão de colocar uma capa chamativa de uma personagem interessante e um nome bem diferente, Leondine, né? A rainha mestiça. Muitas pessoas, elas olham e falam assim, mestiça, será que tem a ver com algum bullying sobre o caso de ser uma mulher mestiça? Também tem a ver, tem muito a ver isso também dentro do contexto. E o que eu espero hoje é que sejamos reconhecidos, primeiro, a literatura seja reconhecida pelos governantes locais. As pessoas precisam entender que as nossas bibliotecas devem estar abarrotadas e com incentivo dessa leitura. E eu também acho que o nosso país ele precisa de mais leitores, de mais incentivo do Ministério da Cultura, da Educação, aos leitores, aos artesãos. Nossos municípios precisam valorizar os grandes mestres locais, mestres do artesanato, mestre da leitura, da literatura, das culturas. Os nossos repórteres locais precisam também dessa valorização. E o que eu espero, na verdade, é que o mundo nos reconheça, que as pessoas queiram ver o que a gente é capaz de construir dentro do nosso contexto íntimo, pessoal, das nossas ideias e nossas intenções. Então, é o que eu espero do mundo, que seja isso. eu vou aproveitar esse assunto, né, essa questão, para te fazer uma pergunta pessoal. Como você acha, ou como você acredita que, que possa ser inserido dentro da rede de ensino do município? Eu não estou falando só de município de Novo Gama, mas estou falando de todos os municípios brasileiros, de todo o estado, todo o país. Como poderia ser inserido, do seu ponto de vista, em que situação poderia ser inserido dentro das escolas públicas a presença do mestre artesão da sua região, por exemplo? Eu sou um grande exemplo de arte que nasceu na escola. Então, assim, eu não sou artesão porque eu tive professor, sou artesão porque eu nasci artesão. Mas, ao estudar, eu sempre fui nota 10 em aula de artes. Mas no tempo que eu estudava, existia aula de artes. Hoje eu não vejo aula de artes. Hoje se estuda a história da arte. O que isso não fica na cabeça das pessoas? Isso é como se fosse uma matéria morta, sabe? Para quem faz ensino médio, quem faz primeira série. Isso talvez tenha algum valor para a faculdade, mas lá para a gente que está lá na quinta série, a gente quer pegar, né? Pegar um guache e fazer uma caricatura. Como você acha que seria a forma de o governo, dos prefeitos, inserir a presença do mestre dentro de sala de aula ou dentro da escola? Porque há uma necessidade muito grande disso. Se a gente tem poucos artistas, poucos leitores e poucas outras funções culturais, também não há também um incentivo.
né? Eu fiz parte de uma reunião, de um trabalho que estava sendo feito em Brasília, em que eu ia ser um piloto dentro do CESAS, com o curso de biojoias, como mestre, trabalhando junto com a escola, e isso pago pelo Ministério da Educação, né? Pelo esse Pronatec, né? Que teve. Então, assim, hoje, como você vê isso? De que forma você acha que a gente poderia chegar e mostrar, olha, nós somos mestres e queremos caminhar junto com a escola? Porque a gente não é visto dentro da escola. Exatamente, João. Existem duas razões muito interessantes dentro da educação. Eu, como trabalho na educação há 20 anos, eu conheço duas formas interessantes de acoplar, né, o artesanato e a literatura dentro, ou outras artes dentro, né, da escola. Primeiro, existe uma matriz curricular dentro da escola, certo? Sim, Dentro dessa matriz tem a base comum, que são todas as disciplinas que o aluno deve estudar. Mas bem abaixo, a escola ela pode escolher um tópico a mais dentro daquela disciplina. Ela pode escolher um tópico, que seria o trabalho de artesanato dentro da escola. Seria o trabalho de coautoria, de literatura, seria o trabalho de artes plásticas. Poderia escolher. Como que a escola vai integrar um professor como um contrato dentro da escola? Porque, às vezes, o professor de arte, ele não tem esse domínio, né? Esse domínio manual, ele só tem o domínio teórico. Como que a escola pode trazer um artesão João de fibra para dentro da escola, para que ele possa mostrar a arte dele para os nossos alunos conhecer como que funciona a mudança do capim em arte? Então, existe uma outra coisa interessante, João. As escolas, elas recebem verbas do governo, muito conhecido como PDDE, que é o programa do dinheiro, né, na escola, né? Esse PDDE, ele tem uma reserva que pode ser feita para pagar artistas para trazer música para dentro da escola, arte para dentro da escola, certo? E é possível sim, mas precisa do interesse da Secretaria de Educação em dar esse suporte para a escola. E tem que ter também uma dupla gestora ou um gestor que ele tenha que ter cultura e entendimento que se os alunos dele trabalharem arte dentro da escola, cultura dentro da escola, eles vão crescer como cidadãos de consciência plena para poder enfrentar o futuro que nos espera hoje, que de certa forma, com essa tecnologia fria, tira essa sensibilidade que nós temos, que é o amor e o carinho pelo que fazemos dentro da cultura da arte. Tem, sim, possibilidades, mas temos que ter essa conscientização dos diretores da escola de utilizar essa verba pública que chega, que ela é dividida em capital e em custeio. Ela tem como dividir essa verba e dentro dela ela tem como acoplar a cultura dentro da escola dela. Hoje, muitas escolas já fazem isso, mas eles colocam xadrez para trabalhar mais a memória do aluno, né? Mas se eles colocassem, por exemplo, o trabalho que você faz com fibras dentro da escola, o aluno, trabalhando aquele ponto, passo a passo, ele está desenvolvendo o cérebro dele também, sim, com certo? certeza. Muito interessante, e eu acho que nós podemos também colocar essa ideia dentro da nossa Secretaria de Educação, dentro dos trabalhos dos nossos diretores, porque realmente é uma forma que tem de fazer com que o aluno dele se desenvolva. Ainda mais hoje, dentro dessa tecnologia, eles precisam muito desse desenvolvimento cerebral, que a gente chama de cognição com proeficiência. Essa é a Nossa, palavra hoje chave. nossa, que bom. Respondeu bem isso. É porque eu, por exemplo, aqui na cidade, por exemplo, eu tenho essa vontade de fazer um trabalho nas escolas, mas ninguém vive de sorriso, né, Débora? Então, assim, É eu acho verdade. que a escola, o município, não falando mal, né, do meu município, mas o município, isso quando eu falo em município, eu falo para o Brasil inteiro. Eu acho que tem que despertar também esse interesse também em trazer esses mestres e entender que esses mestres têm uma vida, né? E que eles, Verdade. isso tem custos, né?
e a gente depara muito com essa nunca não tem dinheiro, não tem verba, não tem dinheiro. Não, na verdade, então, pelo que eu entendi, dinheiro tem, falta interesse mesmo, né? E falta a Exatamente. gente, A gente tem. e falta a gente começar a saber dos nossos direitos e fazer eles ser válidos, que é isso que falta. Exatamente. Ô, João, peraí, deixa eu falar. O Carlos, obrigado, viu, por gostar da minha É, história, viu? vamos dar uma, Abraço. mandar um abraço aí. Tem um monte de gente aí que entrou, que a gente não estava conversando e não deu Verdade, a para. Joana Dark também, ó. A Silvana Gouveia, a Ana Rosa, Janine, a Alci, a Bete Paz, Nossa, Bete Paz é lá de Macaúba. Recife. Bete Paz, É? Bete Paz é Bete filha de Paz. Janete Costa. Filha de Janete Costa, é uma Ó, personalidade de olha que Recife. maravilha, gente. Um beijo, um abraço, Bete. E seja sempre bem-vindo em nossas lives, que essa não vai ser uma de muitas que vão chegar, não é, João? Com certeza, a gente tem muita surpresa aí. A gente tem uma próxima live, já aproveitando e falando isso, porque a gente tem uma próxima live em que a gente vai fazer sorteio do livro Leondine, vamos É fazer verdade, a sorteio de uma próxima vai ter peça de João de Libra, sorteios. vamos fazer sorteio dentro da live, né? A gente não fez isso Vamos hoje porque a sim. primeira a gente está se organizando. Mas a gente vai fazer outras lives, terão outros convidados, sempre discutindo esse tema artesanato, cultura, né? A gente pretende trazer também aí a questão do teatro para dentro, né? O artesanato, o teatro. Então, assim, cada semana vai ser uma surpresa. A gente quer fazer isso todas as quintas, as nossas lives, e a gente vai fazendo esse trabalho com o público, tá, gente? Um abraço aí para Dorinha, tá? Carlos Valparaíso. Carlos é meu aluno de Valparaíso, meu discípulo de Valparaíso. Carlos Valparaíso é meu irmão, na verdade. Tem Carlos Ocidental, que é meu discípulo, trabalha também, né? O Adriano aí Guimarães, que entrou. Adriano é um cliente, né? É um seguidor. E a Liza, Jennifer, né? Abraço para esse povo aí. Laisa, E, exatamente. e um abraço aí para esse pessoal. E essa live, ela fala muito disso, né? A gente está comentando essa questão da literatura e isso abrange muitas coisas, porque isso envolve a educação, né? Exato. Envolve envolve a questão de uma terapia até, porque quando você se fala em artesanato, as pessoas até pensam assim, o artesanato tem que ser usado só como terapia. Não, artesanato não é só terapia. Artesanato é um modo de viver, é um modo de contar uma história, assim como o livro também tem esse poder também, né? A gente consegue, lendo um livro, a gente consegue também, às vezes, mudar o rumo da nossa vida através de uma leitura, não é isso, Débora? Exatamente, João. Certíssimo. Débora, como é que as É, pessoas podem ter acesso ao seu livro, comprar o seu livro? Como está sendo feito isso? bem, gente, primeiro, eu tenho o meu Instagram, eu tenho dois Instagrams, João. Eu tenho o da Você Débora colocar aí. Carvalho, tá? O Não, da você tem que Débora pedir Carvalho. pede para o Oi, Kenko o colocar Kenko, aí na olha, tela. eu vou pedir o Kenko, que é o meu coordenador, e ele vai escrever agora para vocês aí o meu Instagram, e eu vou falar, mas ele vai escrever para ficar salvo aí, tá? O Ah, porque aí o Kenko, pessoal vai e olha. tá lá. Eu vou falar, mas ele vai deixar aí, tá? O meu Instagram é o Débora, o 2900. E se vocês entrarem também no Instagram Leondine, a Rainha Mestiça, mas tem que ser Leondine com Y, tá? Leondine, a Rainha Mestiça, você vai cair direto no Instagram da Leondine, que também tem, tá? No Facebook também tá Leondine, a Rainha Mestiça. E no Mas Mercado Livre o arroba também. na frente, né? O arroba na Ah, frente, sim. né? Ô, gente, arroba Porque Débora 2900. sim, Exatamente, pede, tá? pede para quem colocar aí o arroba na frente, tá bom? Tá, o Keiko vai É, colocar, pode deixar. Ele vai, jazinho ele já tá colocando aí, tá bom? Ele vai tá. colocar todos E, os dados da Débora. E tem mais, João. Tem o Instagram, né, os dois, que ele vai colocar. O Facebook é Leondine, a Rainha Mestiça. O Mercado Livre também é Leondine, a Rainha Mestiça. O YouTube, Leondine, a Rainha Mestiça. E o meu telefone do WhatsApp para contato é 61 985 38 10 20. O rapaz, na hora que vocês verem o nome Kenko, vai estar todos esses dados aí na tela, tá bom, João? tá, deixa eu Tá só bom, te falar. pessoal? Já tá aqui. Nossa live já está acabando, que eles estão me avisando aqui pela tela. Então a gente tem 8 segundos. Um abraço. Até a próxima, pessoal.